hoje mais uma aula que nós temos por tema o diaconato, lição de número 12. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre este assunto tão importante e relevante que é o diaconato na casa de Deus. Estamos vindo de uma sequência de serviços, de trabalho, ofício dentro da obra do Senhor, e este é um trabalho tanto quanto importante como os demais que foram falado anteriormente. Então, iniciando o nosso assunto, nós vamos ler aqui o nosso texto áureo que diz o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. A primeira coisa que eu quero observar aqui, antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, é observar que você servir bem como diácono, isso não quer dizer que você vai alcançar as outras demais posições dentro da casa de Deus, porque hoje parece que as pessoas querem servir a Deus para alcançar certas posições e não servir a Deus com a devida alegria, com o devido prazer, com o devido contentamento e com o devido chamado que Deus lhe tem imposto. Então, tenhamos isso em mente, porque quando a gente estiver lendo algumas referências, citando algumas coisas aqui, isso pode estar elucidando aquilo que a gente vai estar lendo e comentando. Então, amados, antes de entrar aqui no assunto, eu quero abordar, nós vamos abordar muito mais hoje, como nos é de costume, é sempre trabalharmos com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para que haja um paralelo de ideias e de funções. Mas hoje nós vamos focalizar um pouco mais no Novo Testamento, por causa da demanda que a gente precisa desenvolver. Contudo, eu quero só lembrar a você que no Antigo Testamento, onde que a gente encontra o serviço diaconal? A gente encontra o serviço diaconal no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento, a gente encontra no serviço do tabernáculo. Quando o povo trabalhava no tabernáculo de Deus, eles estavam servindo a Deus ali, e a gente pode assim parafrasear como sendo um diaconato. Então, da mesma forma que necessitava de pessoas que tivessem disposição, inteireza para cumprir o chamado e executar o chamado com toda obediência e com todo amor, nós precisamos hoje também termos dentro de nossas respectivas igrejas. Então, ali a gente encontra no serviço dos levitas, propriamente dito, sendo uma imposição de Deus sobre a vida daqueles homens para o serviço. A gente bem sabe, eu estou falando aqui só para lembrar você, que, por exemplo, um levita, ele servia a Deus como sacerdote. Mas nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Então, parafraseando com esta ideia, a gente pode pensar o seguinte, não parafraseando no sentido completo e cabal da comparação, mas que nem todo diácono ele vai alcançar o ofício ou a posição ou a função de ser na sua vida, no futuro, no porvir, um sacerdote, ou no sentido de ser um pastor. Isso eu estou falando na questão de posição, de função. Mas que ele saiba que todos nós, tanto pastores, tanto presbíteros, tanto evangelistas, somos diáconos, somos servos de Deus, estamos a serviço da obra do Senhor. E cada um vai executar, vai fazer tudo mediante a sua função e o seu chamado, aquilo que foi imposto por Deus sobre a sua vida. Então, tendo isso em mente, fica muito mais fácil. Então, a gente entende e precisa olhar o seguinte. Então, no serviço do tabernáculo, a gente encontra os diáconos. No serviço do templo, quando Salomão realiza a obra do templo e o templo começa a funcionar, a gente vê o serviço dos diáconos. Dando só um pequeno exemplo,
a gente precisa hoje de diáconos e obreiros que sirvam como aconteceu no Primeiro Testamento. Por quê? A gente encontra diáconos que não servem de uma forma legítima, de uma forma legal, de uma forma que seja bem vista às pessoas que estão lhe vendo de fora. Por exemplo, quando aquela rainha foi visitar Salomão, de Sabá, quando ela viu o andar, o comportamento, o jeito de se vestir, ela elogiou Salomão pelo comportamento dos seus servos. A gente precisa trazer em mente, e isso eu falo para você, pastor, obreiro, diácono e professor, para que você possa pautar isso na aula, que o problema que surge dentro da igreja começa pelo comportamento dos diáconos no seu devido serviço e função. Os diáconos, primeiro, não sabem o que lhe é cabível fazer, e por não saberem o que lhe é cabível fazer, se comportam de uma forma completamente ruim e negativa na obra de Deus. E com isso não vão produzir o devido resultado que a obra lhe pede que ele lhe faça. Olhando para o texto mencionado, a gente precisa entender o seguinte, que os servos de Salomão honravam Salomão e faziam que o povo o elogiassem por causa dos seus comportamentos. Nós hoje temos dentro da igreja pessoas depreciando o serviço, o funcionamento da igreja, da obra de Deus, pela má conduta e comportamento dos nossos diáconos, que não servem nem para ficarem na porta. Tá? Imaginem exercerem ou executarem outras maiores ou melhores funções. Pois bem, mas vamos iniciar aqui, porque nosso tempo é um pouquinho curto. Então vamos, o significado da palavra diácono. A gente vai ler um pouquinho para que você possa memorizar e guardar. Diácono vem do grego diakonós, aparece 30 vezes no Novo Testamento de forma variável. Por que eu coloquei aqui de forma variável? Porque vai aparecer outras palavras que vão ter a mesma conotação, tá? Vai ter o mesmo serviço e função. São palavras diferentes, são sinônimas, palavras diferentes que vão ter a mesma conotação. Então, por isso que no sentido de serviço, no serviço de estar debaixo de autoridade de alguém, o termo diácono é básico. Mas o funcionamento, o significado vão se intercambiando com outros textos dentro da sua função e dentro da sua necessidade, tá? Por isso, de forma variável. Então, diaconia, ministério ou diaconato, serviço, diaconel, servir ou ministrar. Vale-se dizer o seguinte, que o ministro não é como hoje a gente vê, ou a gente pensa. Porque o ministro hoje é um cargo de suma importância, de suma relevância, que as pessoas simplesmente pensam assim, eu sou um ministro, então eu estou ali para exercer a função de ser servido. Mas na realidade o ministro está ali para exercer a função de servir. Então a gente precisa compreender que o ministro, que é o diácono, porque a palavra ministro diaconós ou diaconel vai ser traduzida por ministro, por diácono, por servir e assim por diante. Então, contudo, o ministro está ali para servir a igreja. Hoje o termo ministro tomou uma importância que ele, no seu significado básico, basilar, não tinha. E com isso as pessoas se dizem ministro, mas não sabem o que é na realidade ser um verdadeiro ministro da obra do Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre bons ministros, ou seja, bons diáconos. O seu preparo na obra. Então, bons ministros e diáconos e o seu preparo na obra. A gente precisa de bons obreiros, a gente precisa de obreiros preparados. E infelizmente, alguns obreiros têm se preparado dentro da obra, quando fazem. Outros nem fazem. Mas, na realidade, a gente precisa estar preparado antes da obra. Por exemplo, quando foram escolhidos os diáconos,
para exercerem a função dentro da igreja em Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. A gente vai observar que os apóstolos falaram o seguinte, que escolheram homens de boa reputação. E esses homens eram de boa reputação, de fé e cheio do Espírito, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Então isso já existiam com os diáconos. Eles não passaram a ter isso quando passaram a exercerem a função. Eles já tinham essas características em suas vidas, tá? Então a gente precisa de obreiro, mas que entendam antes da função, ou antes do ofício, antes do cargo, a chamada para que possam se preparar e servirem com a devida graça e disposição na obra. Então a gente precisa de homens assim. Diácono quer dizer atendente ou servente. A mesma palavra descreve escravos. Vou falar um pouco disso um pouquinho mais para frente, deixa eu ler mais um pouco. Empregados e obreiros voluntários. A gente precisa hoje de obreiros voluntários. Davi pediu na oração no Salmo de número 51 que Deus lhe desse um espírito voluntário. Infelizmente, a gente tem obreiros, mas não temos obreiros como espírito voluntário. Porque aquele obreiro que você tem que pedir para ele fazer o que lhe é cabível, a Bíblia diz o seguinte, que esse obreiro, em Lucas capítulo 17, eu estou aqui em Lucas capítulo 10, então eu vou aproveitar e vou ler. Você vai entender bem o que eu vou dizer. Vou ler rápido por causa do nosso tempo. Olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas 17, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? Nenhum senhor vai fazer isso com o seu servo. Pois bem, versículo 8. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinja-te, serve-me, antes que tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás tu. Versículo de número 9. Porventura, dar graça a tal servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando vos fizer de tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aqui o termo que aparece é doulos. Então é o termo grego para escravo, tá? Mas ela intercambia com diaconós, que é servo. Você vai encontrar tanto doulos e tanto diaconós, ou diaconel, sendo traduzido por servo. Mas a questão na discussão sobre a palavra no grego aqui não. A questão é que o servo, que tudo que o pastor precisa que se faça na igreja, tem que pedir, isso simplesmente mostra que ele não conhece a igreja a qual ele congrega, a qual ele serve. Segundo, ele é conotado aqui pelas escrituras como um diácono, como um servo inútil, não presta para o serviço. E este obreiro, esse diácono, não pode ser louvado pela igreja. Mas infelizmente, a gente vive num tempo que a gente tem que se valer com os poucos que temos. Então aquele obreiro, aquela obreira que faz aquilo que pedimos, a gente já agradece, porque já querer um espírito voluntário já é demais, né? Já estamos excedendo a conta. Mas seguindo. Então o obreiro, um espírito voluntário, o assistente auxiliar. Ele normalmente, a gente encontra isso em Filipenses, ele era auxiliar do bispo, tá? A gente encontra isso como auxiliar do bispo. Em Marcos capítulo 10, versículo 43, ele é um serviçal. Em Romanos 15, 8, ministro. Esse ministro de Jesus que a gente vê os apóstolos e outras pessoas, os apóstolos estão simplesmente dizendo que eles estão plenamente a serviço de Deus,
debaixo da autoridade, que o Senhor é dono deles. E a gente tem o seguinte, Jesus foi, Jesus também colocou dentro da igreja não só pastores, apóstolos e bispos, mas diáconos. Dentro da função dos apóstolos e bispos, a gente encontra o serviço dos diáconos. Então, se não houver diácono, não tem como o trabalho funcionar. Então, a gente tem, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo e Apolo dizendo que são ministros do Senhor, e ali também algumas traduções vão apresentar como sendo servo. Mas a palavra que aparece ali é diácono, né? Então, eles dizendo que, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo a autoridade que tinham, eles continuavam sendo servos da casa de Deus. A gente encontra o seguinte: ministro ou servo se torna nas traduções termos intercambiáveis, tá? Esses termos estão inteiramente ligados. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, o diácono, ele tem que servir a Deus, mas ele tem que ter passado por experiência. Ele tem que ter passado por coisas na sua vida, para que facilmente ele não venha, mediante as lutas e tribulações, ele recuar do seu serviço, do seu comprometimento na obra. Então, o diácono, ele sofre com paciência as aflições e angústia, tá? Ele não é aquela pessoa que fica desesperada quando as tribulações vêm sobre a vida dele. Porque como que ele vai, mesmo no serviço, auxiliar uma irmã, um irmão que está, um membro com necessidade, se ele mesmo é completamente desestabilizado, desestruturado espiritualmente? Fica meio complicado. Então, na igreja primitiva, os diáconos constituídos pela igreja foram já aceitos como homens de Deus, antes da separação para o ofício. Ou seja, quando eles foram separados, eles não foram separados porque se tornaram homens de Deus. Eles foram separados porque já eram homens de Deus. Eles foram separados porque eram homens de boa reputação. Eles foram separados porque eram cheios do Espírito Santo. Eles foram separados porque eram cheios de sabedoria. Hoje, nas nossas igrejas, nossos diáconos não chegam nem perto do diaconato de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Para ser sincero, poucos de nós, pastores, para baixo ou para cima, falando dos apóstolos que temos hoje, tem essas qualificações de obreiro. Na realidade, a qualificação do diácono é a mesma da qualificação para o presbítero que a gente encontra em Timóteo. Então, o que Deus cobra de um pastor, Deus cobra de um diácono. Ele vai exercer uma função diferente, tem uma responsabilidade diferente, mas ele continua sendo o servo de Deus. Seguindo, então a gente precisa entender isso, tá? Que os diáconos já foram chamados, mas eles já tinham essa qualificação. Dentre todos os serviços na igreja, temos os diáconos. Eles devem servir nas suas necessidades, porque foram chamados. Então, aí a gente pergunta, por que os diáconos foram chamados? Os diáconos foram chamados para servir a igreja. Servir no quê? Primeiro, o ministério cotidiano. O serviço do diácono não constitui, isso eu estou me baseando em Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. O serviço do diácono não se constitui a ficar na porta e a pegar água para o pastor. Tem diácono que nunca lavou um banheiro. Tem diácono que nunca levou uma ceia para alguém. Teve diácono que nunca fez uma oração por alguém. Tem diácono que nunca fez nada na obra de Deus, nem antes nem agora. Querem ser pregadores. Amados, o diácono, ele assiste as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Esse foi o chamado e a constituição bíblica. Nós precisamos voltar para a Bíblia, voltar para as Escrituras e não conformarmos
o serviço da obra de Deus, da casa de Deus, às nossas mentalidades, vamos dizer assim. Então o diácono ele servia no ministério cotidiano. Segundo, servia à mesa. Tem diácono que sentou, parafraseando com a ceia, ele não quer nem levantar quando se chama para servir a ceia. Aí o pastor tem que chamar alguns presbíteros porque os diáconos não querem servir. Porque ele acha que ele é o maioral, que ele sabe mais do que os outros, tem que ir fulano e não ele. Então você imagina você chamar um diácono para ir a gente construir uma obra, fazer uma obra ou construir uma coisa na casa de uma irmã. Hoje os diáconos já não servem dentro da igreja, imagine servir externamente. Não fazem isso. Lembro aqui que uma certa feita, uma casa de uma irmã do nosso campo caiu e o nosso pastor dirigente pediu para que os obreiros pudessem auxiliar. Na época começou um grupinho razoável, depois foi diminuindo, moral da história, terminou comigo, hoje presbítero Márcio Bolto, e o meu falecido primo Giovanni, que começamos, iniciamos, já não parou. Então, para começar a fazer alguma coisa, as pessoas começam com todo o ímpeto, com toda a vontade. Parece que estão fazendo para mostrar simplesmente para o pastor. Mas como o pastor não apareceu lá para ver como que estava o andamento da obra, foram parando, até não comparecerem mais. Então, o diácono ele está para servir no serviço cotidiano, ou seja, diariamente. Precisou de uma necessidade na igreja, o diácono tem que servir. Observação: da mesma forma que os apóstolos deveriam perseverar na oração e no ministério da palavra, os diáconos deveriam perseverar no seu serviço. Muitos começam bem, mas param no meio do caminho. Nós não precisamos de muitos diáconos, nós precisamos de bons diáconos. Nós precisamos de bons obreiros. Nós precisamos de obreiros que se dedicam, que se ofereçam para fazer, mas não só se ofereçam. Porque muitos têm se oferecido para fazer. Daqui a pouco eu vou citar aqui. Mas a gente não quer que se ofereça, nós queremos que cumpra. Nós queremos que façam. Nós precisamos de obreiros que comecem, mas terminem. Porque, por exemplo, você vai ler em Gálatas capítulo 3, versículo 3, que sensatos sois vós, que tendo começado no espírito, acabéis agora na carne. Então a preocupação não é o começo, a preocupação é com o final. Outra observação, o diaconato não é o início para sermos pastores, porque as outras pessoas estão pensando até o texto aqui que a gente já mencionou, uma boa confiança e uma boa posição. As pessoas, não, estou aqui servindo como diácono bem, quando chegar um tempo, daqui 5, 6 anos, 10 anos, o pastor vai me colocar como presbítero ou como pastor. Não. Um bom diaconato não é início para sermos pastores. Um bom diaconato é obrigação nossa. É dever de todo homem. De tudo que você tem ouvido, como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, 13 e 14, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, que é dever de todo homem. Então é dever nosso, como diácono, como servo de Deus, servirmos a Deus bem, termos com boa reputação. Isso é dever nosso, dever da igreja. Então aqui, antes de mudarmos, deixa eu falar algo aqui importante. Primeiro, guarde aí, os anjos foram e agiram como diácono. Mateus capítulo 4, versículo 11, quando a gente encontra os anjos servindo a Jesus. Os apóstolos são diáconos. Aqui, claro que no termo que eu vou utilizar, a gente vai encontrar aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 de Pedro 1, e assim por diante. A palavra que vai aparecer ali é doulos, mas a gente tem outras passagens de Jesus falando dos apóstolos exercerem a função de servir. Jesus foi um diácono. A gente encontra em Marcos capítulo 10, versículo 45, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra que aparece ali é diácono. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer com isso aqui que
Se Jesus, como sendo filho de Deus, os apóstolos que foram enviados por Jesus, comissionados por Jesus, serviram como diáconos, os anjos serviram a Jesus, eu pergunto a você, diácono, e falo para você, professor, pergunte isso na escola dominical. Por que você que tem o título ou a função de diácono na igreja não quer servir? É meio complicado isso, mas seguindo, porque nosso tempo corre. Jesus veio para ser diácono, e o diácono veio para ser servido, ou seja, os diáconos hoje querem ser servidos ao invés de servir a igreja. Nós falamos sobre o bom diácono, que precisa servir e dedicar, claro, sempre fazendo paralelo com os maus comportamentos. Agora vamos falar rapidamente sobre os maus diáconos. E a gente tem por base 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Claro que o texto ali está falando de outro ofício. Os maus obreiros negam servir com eficácia o seu ofício, ao qual lhe foi imposto. Não assim, o cargo, quando você é crente, é lhe dado como uma imposição de Deus. Paulo falou, e parafraseio isto com o serviço do diaconato, que ele falou que ele pregar o evangelho não era opção dele, era imposição, me foi imposta. Então é imposto com o ofício, com a função, algumas demandas, algumas necessidades que precisam serem cumpridas. Tá? Deus não só lhe deu o direito para servir como diácono, mas lhe deu imposições dentro do dever. Então, seguindo aqui, a gente precisa entender o seguinte: algumas desculpas são dadas na hora do chamado, que vão acarretar problemas futuros dentro da obra. Olhemos para Lucas capítulo 9, versículo 57 e 62. No início, o obreiro começa assim, falando para Jesus, eu vou lhe servir, eu vou lhe seguir em tudo que o Senhor quiser. Seguiremos para onde quer que for. Como eu estou no texto perto aqui, eu vou deixar aberto para consultar. Então o obreiro se oferece. Mas quando aparece a dificuldade, quando vem a dificuldade, começam a dar-lhe desculpa. E a gente conta a desculpa no capítulo 9 de Lucas, versículos 58 e 59. Uns, até hoje, estão se desvencilhando de sua casa. Uns usam a casa, a família, os filhos, o trabalho, a esposa, para que não possam trabalhar, exercer a devida função, tá? Então estão até hoje usando a sua casa para não poder exercer o trabalho, deixando para depois o chamado de Jesus. Então nos versículos 60 e 61, vale aos diáconos saberem: quem faz a obra de Deus fraudulosamente é como olhar para trás, quando deve olhar para o alvo da soberana vocação. Então, em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Então, quando o obreiro que bota a mão no arado e olha para trás, ou faz fraudulosamente, ele está direcionando a sua vocação, seu chamado, para o lado errado. Então, a gente precisa de obreiros, não que fiquem usando de desculpas para não fazer a obra, mas de obreiros que executem a obra com prazer e alegria. Os maus obreiros fazem a sua vontade, ou seja, eles estão na igreja, mas não querem cumprir a demanda da responsabilidade do chamado que tem. Baseado em Juízes capítulo 21, 25, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E isso não é novidade nos dias de hoje não, tá? Cada obreiro quer fazer o que quer. O pastor hoje, ou a liderança da igreja, não tem nenhuma autoridade sobre os obreiros, tá? E às vezes a gente nem pode exercer uma certa autoridade, porque se exercermos, o obreiro pega a toca de igreja e vai para a igreja na esquina, do lado da nossa. E às vezes o pastor fica
de mãos atadas para assim fazer. Mas cito aos pastores que deveriam fazer igual Jesus fez em João capítulo 6, ali nos versículos finais de 69, ali por diante, quando ele falou, que vocês quiserem, para os apóstolos, se vocês quiserem ir embora, vão. Tá? Porque dura esse discurso, então vai embora. Quer seguir aqueles outros? Vão e segue. Então a gente precisa de obreiros que queiram servir a Deus, e não obreiros por conveniência ou por necessidade simplesmente da obra material. Então a gente precisa o que fazer e o que fazer e como fazer a obra de Deus. Então, quando o obreiro não sabe o que fazer, isso vai demonstrar a falta, o desconhecimento de Deus, tá? Dentro do chamado e na vocação, ou que envolve a vocação. Então a gente encontra em Tito capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: isso eu estou falando dos maus obreiros. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Então, dentro do chamado e vocação, envolve uma perfeita submissão e execução. Então, o obreiro ele tem que ser submisso e executar a obra de uma forma agradável e legal. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Na necessidade de ser um diácono repreensível, nós precisamos de obreiros que entendam essa necessidade. Então, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, em Tito capítulo 2, versículo 6 e 9, a gente encontra a posição do serviço do diácono na obra de Deus, o seu serviço, o seu comportamento, o seu labutar de uma forma reverente a Deus. Só que, infelizmente, os maus obreiros não têm essa devida responsabilidade. O uso do nome de Deus não afirma o conhecimento do mesmo. Então a gente encontra em Mateus capítulo 7, 21 a 23, dizendo-se o seguinte: em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, fazemos aquilo. No versículo 23 vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, porque praticais iniquidade. Então há obreiros que desconhecem a Deus, e por desconhecerem a Deus não vão cumprir devidamente o serviço de Deus, porque nós, primeiramente, como diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, nós somos ministros de Deus, tá? Depois, para sermos ministros da igreja. Quem não serve como ministro de Deus, não é servo de Deus, não vai ser ministro da igreja. Como na época de Paulo tinha falsos apóstolos, temos hoje falsos obreiros. Em nosso caso, falsos diáconos. Como já citei, 2 Coríntios capítulo 15, capítulo 11, versículo 15, que vai falar dos obreiros fraudulentos, que se transfiguram em obreiros de Cristo. Então, há obreiros que aparentemente parecem ser um homem de Deus, que aparentemente dentro da igreja parece servir a Deus, mas na realidade é tudo uma capa, que veste uma capa no serviço e no comportamento dentro da igreja, mas que são amantes de si mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Não tem zelo pela casa de Deus. Salmos de número 69, versículo 9. Conclusão: esses não serviram bem como diácono. Como devem serem tirados, esses não serviram bem como diácono, devem serem tirados do cargo, tá? Se eles não servem bem como diácono, devem serem tirados do cargo. Mas infelizmente a igreja de hoje não trabalha assim. A gente vai empurrando com a barriga, e com isso os obreiros antigos vai influenciando para o mal os obreiros novos. E com isso a demanda do serviço, do comprometimento, da função, da obediência a Deus é totalmente leviana, nociva e danosa. Então eles devem ser tirados do cargo, por não cumprirem com eficácia a sua função. Agora eu vou dizer uma fala minha, que diz o seguinte:
Quem como membro não faz, nunca será um obreiro capaz. Repetindo, quem como membro não faz, nunca será um obreiro capaz. Há pastores procurando obreiras, mas que se ele ou ela, como membro, não faz, pastor, nunca será uns obreiros capazes. Tá? Nunca, nunca. Temos obreiros que nunca serviu a ninguém. João capítulo 8, versículo 33. Nunca servirão como diácono também. Se nunca serviu em nada, não vai servir agora. Nunca ficou na porta, nunca ajudou no mutirão da igreja, agora vai consagrar esse homem diácono para quê? É perda de tempo. Precisamos de diáconos fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2. Eu termino aqui, quero orar por você, pedir a Deus que venha abençoar a sua aula e que você possa não se esquecer de nos ajudar nesse canal, curtindo e compartilhando com mais pessoas. Deus lhe abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui falando de Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, nos dando a devida compreensão e entendimento, e que em nome de Jesus, esse professor, essa professora, possa usar este assunto, esse pequeno comentário com toda eficácia, e que o Teu Espírito, o Espírito do Senhor, possa o esclarecer a ponto que ele possa acrescentar conteúdo a este comentário e enriquecer a sua aula de escola dominical. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Tenha uma boa aula neste domingo. Amém e amém.